Tem história que o povo conta baixinho, não é porque tem fantasma, não. É porque a verdade às vezes dói mais do que qualquer assombração. Dizem que no interior de Minas Gerais existia um hospital que não curava gente. Ele guardava, trancava, apagava. Lá não tinha grito ecoando pelos corredores. O que assustava mesmo era o silêncio. O costume. Quem morava perto jurava que, de noite, o prédio respirava. Não como algo vivo, mas como uma coisa pesada demais para conseguir morrer. O povo chamava de hospital psiquiátrico, mas quem entrou lá sabia a verdade. Aquilo era um depósito de gente. Entrava quem incomodava, quem não cabia na moral da época. Homem que amava outro homem, mulher que engravidou sozinha, pessoas pobres, alcoólatras, gente que simplesmente estava triste demais para ser tolerada. 7 em cada 10 pessoas internadas ali sequer tinham um diagnóstico psiquiátrico. Lá dentro, o tempo não passava. Ele apodrecia. Não existiam camas. Dormia-se no chão de cimento, às vezes sobre capim, um corpo colado no outro, para não morrer de frio no inverno. E o frio matava mais do que qualquer doença. Mas ninguém estranhava. Quem reclamava aprendia a lição do jeito mais cruel. O choque elétrico vinha sem aviso e sem anestesia. Não era para curar, era para calar. Tinha gente que passava por mais de 10 sessões num único mês, recebia um choque até esquecer o próprio nome, até esquecer que um dia foram gente. Outros eram lobotomizados, cortavam o cérebro por dentro para silenciar a pessoa por fora. O objetivo nunca foi a melhora. Era a obediência. A comida, quando tinha, era uma sopa rala e fria. A água muitas vezes vinha direto do esgoto. Talheres eram proibidos. Com o tempo, os dentes caíam. A fome ficava... E quando alguém finalmente morria, a história não acabava. A pessoa virava mercadoria. Os corpos eram vendidos para faculdades de medicina. E quando não havia comprador, eram dissolvidos em ácido ou simplesmente jogados em valas comuns, para abrir espaço para os próximos vivos que chegariam para morrer. Calcula-se que mais de 60 mil pessoas morreram ali dentro. 60 mil... E isso não foi numa guerra. Foi num hospital, num lugar que deveria cuidar. O povo da região dizia que depois de um tempo ninguém mais chorava, porque o choro ali não mudava absolutamente nada. O pior castigo não era a dor física, era ser esquecido por todo mundo. Só décadas depois, o Brasil começou a olhar para essa ferida. Veio a luta antimanicomial, veio a reforma psiquiátrica, veio uma lei dizendo que ninguém, em hipótese alguma, deve ser tratado como uma coisa... Mas o prédio ficou lá, como uma cicatriz na paisagem. E prédios têm memória. Quem visita o lugar hoje diz que não sente medo. Sente vergonha, porque o que aconteceu ali não foi um caso isolado, foi um sistema. E agora, eu te pergunto, isso que eu te contei soa como passado ou como um aviso? Se você já conhecia essa história, comenta aqui embaixo. Se não conhecia, me diz o que você sentiu ao ouvir isso. Existe algum caso parecido na sua cidade, na sua região? Curte este vídeo, compartilha com quem precisa ouvir e refletir sobre isso. E não se esqueça de seguir o nosso canal. Porque lembrar, nesse caso, também é uma forma de fazer justiça.